Seja muito bem-vindo ao programa Você Mais do Hoje News. Você sabia que mesmo com a grande procura por animais para adoção, o número de animais abandonados dobrou desde o início da pandemia? A jornalista Vitória Coimbra conversou com a Cristiane sobre como é o resgate e adoção desses animais. Ter em casa a companhia de um animal doméstico pode representar para muitos uma forma de espantar a solidão que afeta boa parte da população em meio à pandemia e ao isolamento social. Durante esse período, a procura por adoção teve um aumento significativo de mais de 50% comparado aos anos não pandêmicos. Mas, segundo o Ampar Animal, o abandono de animais também cresceu 61% entre junho de 2020 e março de 2021. Adotar um pet requer alguns cuidados e responsabilidade de quem está por trás dessa adoção. A Cristiane, que é criadora do projeto Me Leva Pet, vai falar pra gente hoje melhor sobre essa adoção e resgate de animais abandonados em situações de maus tratos. Seja muito bem-vinda ao programa Você Mais do Hoje News, Cristiane. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, Vitória. Muito obrigada. Cristiane, como começou a ideia de resgatar animais em situação de abandono e maus tratos? Desde que eu era criança. Na verdade, normalmente quem faz isso é quase uma vocação, né? A gente gosta, se sensibiliza com a situação de abandono dos animais e resgata. Eu resgato animais desde sempre, mas em 2010 eu tive a oportunidade de vir morar onde eu moro hoje, que é uma casa que tem muito espaço. E aí isso, né, facilitou a situação de poder resgatar mais animais. E aí começou 1, 2, onde cabe 1, cabe 2, onde cabe 2, cabe 3. E hoje eu estou com 150 gatos e mais ou menos 13 cachorros. Mais ou menos em média, quantos animais vocês resgatam aí por mês? Não é bem assim no meu caso, né? Eu agora não estou mais resgatando, porque o aumento grande de animais dentro de um abrigo gera graves problemas para a gente. Além do acúmulo de trabalho, de despesa, né, do aumento do acúmulo de trabalho e de despesa, muitos animais confinados em um mesmo espaço, mesmo que o espaço seja bom, causa brigas, causam disseminação de doenças, né? Então tudo é muito mais complicado. Então eu estou num limite assim que já passou do limite, como a maioria dos abrigos hoje no Brasil inteiro. Nós estamos vivendo uma realidade caótica. Os abrigos estão todos lotados. Como você falou aí no início, o aumento do abandono foi imenso depois do início da pandemia, porque no início teve um boom de adoções, né? As pessoas começaram a ficar mais em casa, se sentiram sozinhas e resolveram adotar um animal, mas aí veio a crise financeira. E isso complicou muito, porque as pessoas priorizam, né, as necessidades básicas e o animal deixa de ser prioridade. Então, com isso, aumentou muito o abandono. E os abrigos estão sobrecarregados demais, a gente não tem ajuda do governo, praticamente nenhuma ajuda. E é isso, mas a minha história começou mesmo quando eu era criança. Cris, como nós tínhamos falado, com a pandemia houve aí uma grande procura por adoções de animais. Como funciona o processo de adoção com vocês? Tanto comigo quanto na maioria dos abrigos e com protetores de animais, né? Tem muita gente que resgata e coloca em lar temporário, não tem abrigo, sabe? Resgata, reabilita o animal, né? Normalmente a gente trata se tiver doente, aí vermifuga, vacina, castra e depois coloca para adoção. A importância da castração é muito grande nesse caso, então a gente tem uma responsabilidade muito grande em não doar animais sem castrar,
Porque o grande problema do aumento de animais abandonados se deve à não castração, principalmente dos animais que têm tutores. Porque muita gente, por exemplo, cria o cachorro e deixa ele dar uma voltinha, né? É nesse momento que ele encontra uma cadelinha de rua que está no cio, e aí vai gerando, né, esse ciclo de cruza e aumenta demais a população de animais de rua. O gato nem se fala, né? A gata ela entra no cio de 2 em 2 meses. E é muito difícil você segurar um gato em casa. Normalmente quem mora em casa, o gato passeia na vizinhança. Aqui no meu gatil eu telei, né? Então os muros são todos telados, ninguém sai e ninguém entra. Exatamente para evitar esse tipo de situação. Mas a responsabilidade com a castração é importantíssima. Então, a partir do momento que o animal já está pronto, né, ele já foi reabilitado, ele já foi vacinado e ele já foi castrado, aí a gente coloca para adoção, normalmente pela internet, né, divulga da internet. Tem muita gente que faz feira de adoção. Com a pandemia também isso foi um agravante da nossa situação, porque não podiam ter os eventos de adoção. E as pessoas entram em contato, vêm normalmente visitar o abrigo e escolhem o animal. É assim o processo, mais ou menos em todas as instituições, com todos os protetores. A divulgação é quase toda pela internet. Cris, como falamos lá no início, muitas pessoas desejam adotar animais, mas não sabem qual é a responsabilidade de ter um animal adotado. Qual recado você deixa para quem deseja ter um pet adotado em casa? A pessoa ela precisa ter muita certeza que ela vai ter uma responsabilidade com aquele animalzinho por pelo menos uns 12 anos, né? O animal, tanto o gato quanto o cachorro, ele vive de 12 até 20 anos. O gato tem uma longevidade maior. Um gato bem cuidado, que não sai para a rua, ele pode viver até uns 20 anos. Então, se você não tem essa certeza, é melhor não adotar, porque o sofrimento que o abandono gera para o animal é muito grande, né? A gente tem casos assim de síndrome do abandono mesmo, animal que você resgata com problemas psicológicos, que é difícil para a gente recuperá-lo porque foi abandonado. Então, e ele não sabe, o animal que digamos assim, que ele vive dentro de uma família, que ele tem, né, que ele é membro de uma família, ele não sabe se virar na rua. Então, isso é uma grande utopia as pessoas acharem assim, ele se vira, o cachorro ele come lixo, o gato ele come bichinho, ele caça. Não é bem assim que funciona, né? Os gatos do meu abrigo, por exemplo, eles convivem com cachorros. Então eles são muito acostumados com os cachorros aqui. Então eles vão fazer carinho nos cachorros o tempo inteiro. Se esses gatos vão para a rua, eles vão ver um cachorro na rua, provavelmente eles vão se aproximar do cachorro. E aí é onde pode acontecer uma tragédia, né? Porque o cachorro não deve ser acostumado com o gato. E fora os problemas de má alimentação, né? O cachorro de rua, ele tem uma expectativa de vida de 5 anos por causa do lixo que ele come, da comida estragada que ele come. É falsa essa história de que o cachorro ele pode comer lixo, ele pode comer comida estragada, que o estômago dele é preparado para isso. Não, ele come porque ele não tem outra opção, mas ele passa mal como a gente, ele adoece como a gente. Então a pessoa tem que ter muita segurança, tem que ter muita responsabilidade, é isso mesmo que eu quero? Então assim, qualquer situação que eu passar, eu vou ter esse animal como responsabilidade. Então assim, digamos, eu vou ter que mudar de cidade. O ideal é que você consiga levar o animal. Eu vou ter que mudar de casa, acontece muito isso. Condomínios que não aceitam animais de estimação. Então acontece muito, a gente recebe muito pedido de ajuda para pessoas que estão mudando para um prédio
que não aceita animal de estimação. E aí, o que fazer com o seu animalzinho? Existem muitas páginas no Facebook, principalmente, de adoção de animais. São serviços gratuitos, né, que pessoas como eu fazem. Tem gente que só faz isso, não resgata animal, só ajuda a divulgar um animalzinho para adoção. Então divulga para nós, divulga para uma pessoa que quer doar o cachorrinho dela ou o gatinho dela, porque está numa situação complicada. Então assim, tá difícil doar? É difícil doar, mas tenha paciência que você encontra alguém para ficar com o seu animalzinho. Não abandona, não solta na rua, porque normalmente ele vai adoecer e ele vai morrer e ele vai sofrer muito até isso acontecer. Né? Se ele tiver sorte de ser resgatado, maravilha, mas os que têm sorte são a grande minoria. Cris, e como vocês recebem ajuda? Vocês têm ajuda do governo ou vocês recebem doações de pessoas que são adeptas à causa e que querem ajudar? Então, ao mesmo tempo que aumentou o número de abandono, diminuiu o número de adoção e diminuiu muito as doações. Exatamente por causa da crise, eu acredito, né? Então, assim, hoje os abrigos passam todo tipo de necessidade. Os protetores, né, as pessoas que têm abrigos, as ONGs, estão com problemas em todos os sentidos, assim, sabe? Inclusive problemas emocionais, está todo mundo esgotado, está todo mundo desesperado, tudo subiu muito, né? Você não sustenta mais o mesmo número de animais com a mesma quantidade de ração que você sustentava o ano passado, porque praticamente dobrou de preço. Então hoje a gente precisa de todo tipo de ajuda, sabe? Eu falo assim para as minhas amigas, o que não serve mais para vocês, para a gente aqui, vale ouro, sabe? Um lençol rasgado, uma roupa mesmo velha, rasgada, que ninguém mais vai usar, para a gente serve para colocar na caminha deles, né? Para servir de paninho, assim, para aquecer, porque eles gostam do aconchego. Então, quando você coloca um pano limpinho, todo mundo quer deitar lá. Então, a gente precisa muito disso. Material de limpeza é muito importante, doação mesmo, né? De ração, ajuda com castração. A gente tem algumas clínicas que fazem castração solidária, que tem um preço bem mais acessível. Então, isso ajuda muito a gente. Agora, o que nós estamos precisando mais aqui em Goiânia é do Hospital Veterinário Público, que foi, infelizmente, né, inaugurado no final do mandato do nosso último prefeito, mas ele não estava pronto e ele não funciona. Ele não tem atendimento hospitalar. Ele tem só consultas e mesmo assim não é o tempo todo. Você chega lá com o animal, não tem ninguém para te atender. Então não é uma coisa que funciona, que resolve, né, o problema da população carente e dos protetores e das ONGs, porque isso seria uma grande ajuda. A gente gasta muito com veterinário e o Hospital Veterinário Público seria de grande valia, assim, na nossa causa. Então hoje o que nós precisamos muito é disso, muito mesmo. Aqui em Goiânia a carência da proteção animal está muito grande. Os protetores estão passando muita dificuldade. Cris, muito obrigada pela sua presença em nosso programa e por mostrar o quanto um animal precisa de cuidado e carinho. Eu que agradeço a oportunidade e espero que com essa entrevista algumas pessoas se sensibilizem e me procurem para adotar alguns animais. A gente tem muita coisa, tem muito menino bonito aqui nessa casa. Volto com você, Edna. Nossa, gostei muito desse bate-papo. É sempre importante lembrarmos que os animais domésticos estão dispostos a dar e receber amor. Então, não compre, adote. Agora, quero chamar a atenção de vocês para o próximo assunto.
Sabemos que receber o diagnóstico de câncer de mama é suficiente para mexer com a rotina da paciente. Mas o que poucas mulheres sabem é que os principais tratamentos usados na luta contra a doença podem afetar a saúde do coração. A jornalista Raquel Alves conversou com um cardiologista que trouxe mais informações de como fica a saúde do coração. Vamos acompanhar? Outubro é o mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Cuidar da saúde, da mente e do corpo vai muito além do câncer, já que durante tratamentos no combate à doença podem surgir outras complicações na saúde da paciente, como problemas cardiológicos. E como fica o coração da mulher que passa pelo diagnóstico de câncer? Para falar sobre esse assunto, convidamos um cardiologista que vai trazer mais informações sobre os reflexos dos tratamentos no músculo cardíaco. Olá, Dr. Frederico Nacruti, que bom recebê-lo. Olá, muito obrigado pelo convite. Quais os reflexos dos tratamentos usados na luta contra o câncer de mama no músculo cardíaco? Então, Raquel, com a modernidade, o advento dos novos quimioterápicos, o avanço da radioterapia, a prevenção precoce, né, as campanhas como a do Outubro Rosa, os indivíduos com câncer tiveram uma sobrevida maior, né? Nesses últimos 20 anos, o paciente que tem o diagnóstico de câncer, ele dura mais, ele tem um prognóstico melhor pelo avanço da própria medicina. E o que a gente vem observado, e está muito bem descrito, é que alguns quimioterápicos, como as antraciclinas, a doxirubicina, que é muito utilizada no tratamento do câncer de mama, gera uma toxicidade, um acúmulo no músculo cardíaco que geraria uma fibrose naquele local, seja aguda no momento da quimioterapia, seja subaguda depois das sessões de quimioterapia, ou até cronicamente após o fim da sessão de quimioterapia, o término do tratamento. Dr. Frederico, a lesão no coração já aparece no início do tratamento? Depende do paciente. Vai ter pacientes que já têm uma história pregressa de deficiência, de insuficiência cardíaca, né? Os pacientes de alto risco cardiovascular, eles já têm uma predisposição a ter perda do músculo cardíaco, seja pelo uso da quimioterapia ou pela própria radioterapia. Mas a fibrose do músculo pode ocorrer após o final do tratamento também, dependendo do acúmulo da dose do medicamento e do tipo do próprio medicamento. E quando o tratamento para combater o câncer precisa acontecer, mas ao mesmo tempo o coração apresenta problemas, como tratar o câncer e preservar o coração? Perfeita. Existe uma nova especialidade na medicina, que é a cardio-oncologia. Existe essa combinação entre os dois especialistas, aliados à proteção do coração e foco no tratamento do câncer, vai ajudar demais essa paciente, esse indivíduo, a ter qualidade de vida durante o próprio tratamento. Então, o que a gente faz? O oncologista indica ou mostra o paciente para o cardiologista que vai fazer o tratamento com aquele quimioterápico que já é sabidamente cardiotóxico, e a gente faz a profilaxia. A gente entra com alguns medicamentos, seja inibidores da enzima conversora de angiotensina, o ZIECA, seja com eritropoetina, com trombopoetina, que a gente dá uma protegida, né? A gente tenta proteger esse músculo, uma profilaxia para evitar os danos. Quais são os primeiros sinais de insuficiência cardíaca durante o tratamento do câncer? O paciente começa a sentir falta de ar, não consegue fazer as atividades, ele tem uma perda da capacidade funcional, né? Ele não consegue fazer as atividades que ele fazia rotineiramente, como tomar um banho, né? Subir uma escada, andar no plano. Então o paciente começa a ter perda da capacidade funcional. Esse é o principal sintoma. Edema de membros inferiores, né? O paciente começa a ficar inchado, as pernas, os pés, a parte ali do calcânio. Então isso são sinais importantes: falta de ar, a perda da capacidade funcional e edema de membros inferiores.
Uma dúvida, quem tem insuficiência cardíaca pode fazer quimioterapia? Sim, a gente vai ter que equilibrar, né, um balanço, né, entre o que é necessário, o que é mais importante. Vai ter que ter o bom senso da equipe médica, né? O paciente tem insuficiência cardíaca, está sendo tratado com as medicações cardioprotetoras, indicadas para a própria insuficiência cardíaca, independente da etiologia, né, se foi um infarto prévio, se foi um problema na válvula, se foi uma doença de Chagas que acarretou aquele déficit na contratilidade. E a gente faz a proteção e manda para o oncologista para continuar ou iniciar o tratamento. Lógico, com as considerações que deve-se evitar alguns quimioterápicos, preferir o quimioterápico que seja menos cardiodeletério. Doutor Frederico, em qual fase da vida a mulher deve se realizar o check-up? Vai depender de se ela tem fatores genéticos envolvidos, né? Da parte cardiológica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já vem indicando que a partir dos 18 anos, o indivíduo deve medir a pressão pelo menos uma vez ao ano com um especialista. Mas se o indivíduo não tem fatores genéticos, não tem história familiar de problemas cardiovasculares, o ideal é que a partir dos 30, 35 anos ele adote o especialista e passe a frequentar o consultório do cardiologista. Doutor Frederico, o senhor, como cardiologista, deixa uma mensagem para as mulheres que estão começando ou passando pelo tratamento de câncer de mama. Olha, você aí que está fazendo a quimioterapia, iniciando o seu tratamento, tenha muita fé. A espiritualidade é muito importante nesse momento, cabeça muito boa, porque a gente tem certeza do bom prognóstico, ainda mais se você fez a prevenção, né? Se você fez o autoexame, se você faz a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, a detecção precoce do câncer de mama vai dar um excelente prognóstico para aquela indivídua, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, tenha fé, força de vontade e alinhar bem os especialistas, tanto da oncologia quanto da cardiologia, para você ter qualidade de vida durante o tratamento. Obrigada, doutor Frederico, pela participação e por trazer informações e orientações tão importantes. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado hoje pelo convite, estarei sempre à disposição. Medidas preventivas, diagnóstico precoce e rastreamento de doenças mais prevalentes entre as mulheres são fortes aliados no tratamento e reduzem consideravelmente a mortalidade, antes mesmo que alguns sintomas apareçam e tragam sequelas irreversíveis. E para finalizarmos, vamos falar sobre inteligência emocional. Bati um papo incrível com a mentora Jane Rocha, que explicou o que é e como podemos adquirir essa habilidade. Vamos conferir? Influenciada por uma combinação de traços de personalidade, a inteligência emocional está associada a inúmeros benefícios, inclusive relacionados à carreira. Por isso, o quociente emocional tem sido considerado um bom radar para futuras contratações em processos seletivos. Com a crescente procura por profissionais e mentores dessa área, muito pouco ainda se sabe sobre a inteligência emocional. Pensando nisso, trouxemos a mentora Jane Rocha, que é especialista no assunto. Seja bem-vinda ao programa Você é Mais do Hoje News, Jane. Boa tarde, quero agradecer pelo convite, eu me sinto muito honrada, especialmente por estar abordando um tema que eu amo e que eu venho estudando esse tema já nos últimos 10 anos e que é tão importante e tão necessário nos dias atuais. Então, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Jane, explica pra gente o que é a inteligência emocional. É legal você fazer essa pergunta porque nós
temos ouvido tanto falar sobre inteligência emocional nos últimos tempos, né? E tantos conceitos, mas às vezes a gente não consegue entender na prática o que vem a ser realmente inteligência emocional. Por isso que a minha resposta, ela vai ser bastante objetiva para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham condições de, inclusive, fazer uma autoanálise e dizer se ele é uma pessoa emocionalmente inteligente, né? Então, de forma bem resumida, a inteligência emocional, ela é a capacidade de administrar as próprias emoções, de gerir as próprias emoções e a capacidade de reconhecer a emoção do outro e criar mecanismo para que eu possa desenvolver bons relacionamentos, entendendo que cada um tem o seu jeito de ser, que as pessoas são diferentes e que está tudo bem. E quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Olha, tudo começa pelo autoconhecimento. Esse é o princípio básico que, inclusive, vai levar aos outros pilares. Essa consciência de si mesmo, essa capacidade de se compreender, ela é o básico da inteligência emocional, porque nós não administramos aquilo que a gente não conhece, né, Edna? Então, eu preciso ter essa consciência de mim mesmo, o que eu provoco em mim mesma, quais as emoções que estão mais presentes na minha vida, o que eu provoco nas pessoas que estão à minha volta, tudo isso sem perceber, né? Nós temos padrões de comportamento, que são atitudes que nós temos sem perceber e que isso reverbera à nossa volta positivamente e negativamente também. Então, esse é o primeiro pilar, ter autoconsciência, né? E é essa autoconsciência que vai nos dar a habilidade de administrar as próprias emoções, né? Como eu tenho falado sempre, ninguém administra o que não conhece. Para que eu possa desenvolver essa habilidade de autogestão, essa capacidade de trazer esse equilíbrio, eu preciso me conhecer, né? Então, o segundo pilar é essa capacidade de se autogerir, de se auto-administrar. Isso é o que vai gerar o terceiro pilar, que vai levar a esse terceiro pilar, que é a capacidade de se automotivar, ou também pode ser chamado de empoderamento, né? Porque quando eu tenho essa percepção de mim mesma, né, quando eu tenho essa autoconsciência, eu consigo visualizar quais são as minhas forças, quais são os meus potenciais, que muitas vezes nós não temos consciência disso, né? E eu consigo também identificar quais são os meus pontos frágeis. E tendo essa percepção, eu vou desenvolver habilidades para administrar tudo isso a meu favor, né? Então, esse empoderamento eu poder olhar para mim mesma, reconhecer, eu mesma reconhecer o que eu preciso mudar, né? Quais são os meus pontos frágeis aqui, né? Que está me levando a determinadas atitudes que não são tão legais. Então, essa capacidade, eu chamo disso de empoderamento, né? Por que empoderamento? Porque isso me torna menos suscetível ao externo, porque se eu não me conheço, tudo que as pessoas falarem a respeito de mim, eu vou entender, deve ser isso mesmo, né? Tudo que as pessoas falarem, seja de bom, seja de ruim, eu vou estar conectada a isso. Agora, quando eu sei, né? E quando eu falo eu sei, não é dentro de eu acho, não, a gente está falando isso dentro de um olhar realista sobre a gente mesmo, né? Porque ninguém é bom em tudo. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos pontos fracos, e quando eu sei sobre isso, eu consigo administrar tudo isso de forma que os danos sejam menores, né? Nós não somos perfeitos, né? Então, ter a consciência disso, de quais são os meus pontos frágeis, isso é fundamental para a nossa vida social, para o nosso trabalho, para a nossa carreira. E também, que eu considero os outros pilares que são importantíssimos, é reconhecer o outro, olhar para o outro e entender o que o outro está sentindo naquele momento, né? E às vezes as pessoas podem dizer, mas isso é impossível, né? Como que eu vou chegar para as pessoas e perguntar? Não é perguntando,
né? Eu vou identificar isso através da empatia, me colocando no lugar do outro, fazendo uma leitura corporal, lendo a legenda do outro, né? Que muitas vezes nem é aquilo que ele está falando, é ter essa percepção de sentir o outro mesmo, de se colocar no lugar do outro. E esse também vai trazer o último elemento, né, que é também um dos princípios importantíssimos, que é a administração dos nossos relacionamentos, a gestão de relacionamentos, né? E isso sim é um fator fundamental para as nossas relações, sejam relações pessoais, sejam relações profissionais, no ambiente de trabalho, dentro da nossa família, né? Essa capacidade de reconhecer o outro também que vai trazer para a gente essa habilidade que é importantíssima nos nossos relacionamentos. Jane, e por isso que é importante, né, desenvolver a inteligência emocional. É muito legal assim o que você está falando, né? Eu acho que isso se torna importante, né? Porque a pessoa vê a empatia, começa a sentir a empatia, né? A solidariedade, né? Olhar para dentro de si, né, Jane? Sim, e é interessante, Edna, porque grande parte das pessoas que procuram o meu trabalho, né? Elas, 90% eu poderia dizer que elas vêm com foco no profissional, né? Pessoas que querem ser melhores líderes, melhores gestores, né? Quer ser um melhor administrador de pessoas, né? Mas é interessante que ao final, né, as pessoas falam, Jane, o quanto que isso foi impactante positivamente na minha vida pessoal, né? Porque nós estamos falando de pessoas, onde é que elas estão? Elas estão o tempo todo à nossa volta, né? Então, não adianta muitas vezes a gente desenvolver estudo só no sentido técnico, no sentido de eu ser um bom profissional de conhecimento, se também eu não desenvolvo capacidade de estar com as pessoas, né? Quantas pessoas, Edmund, e você também deve ver isso com muita frequência, pessoas que são inteligentes cognitivamente, pessoas de sucesso profissional, mas que têm uma grande inabilidade na gestão quando se fala das questões emocionais, quando se trata dos relacionamentos, né? Então a gente costuma dizer que a gente tem um termo que a gente usa que é o inteligente idiota, né? Porque ele é inteligente por uma área, mas por outra não, né? E por que é importante nós termos consciência disso? Nós não nascemos inteligentes emocionalmente, né? Cognitivamente, o QI, eu posso até nascer com QI mais elevado, né? Que a maioria das pessoas, mas nós não nascemos prontos emocionalmente, né? Nós precisamos desenvolver isso, né? Então, às vezes as pessoas quando eu falo, as pessoas ficam um pouco impactadas, mas ok, tá tudo bem, nós estamos todos no mesmo barco, né? Isso é desenvolvido, tá? A inteligência emocional, ela é desenvolvida. Então, nós não nascemos emocionalmente inteligentes, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas isso é um fato, a gente precisa desenvolver essa inteligência. E quais são as principais características de uma pessoa com inteligência emocional, Jane? Olha, a principal característica que eu vejo numa pessoa com habilidade de administrar as próprias emoções é o equilíbrio, Edna. São pessoas que conseguem, que não se estressam com tanta facilidade, né? Que são pessoas que convivem com o estresse, no ambiente de estresse, porque quem não passa por estresse? Quem não passa por desafios nessa vida, né? Mas são pessoas que conseguem lidar com isso sem se desequilibrar internamente, né? Então eu consigo passar por um momento de crise e ainda assim não me desorganizar com isso, né? Então eu consigo ter esse equilíbrio, maior controle sobre a minha vida, aquela questão de ser autor da própria história, sabe? Tomar decisões mais conscientes, consequentemente mais assertivas, né? Relacionamentos mais saudáveis, porque eu olho para o outro, eu consigo entender por que o outro age de determinada maneira, né? Porque se eu não tenho essa compreensão, cada um é do jeito que é por construção da sua própria história, cada um tem o seu jeito de ser, e é olhar para o outro e respeitar isso, né?
que normalmente nós não fazemos. A gente olha para o outro e a gente cria expectativas a respeito do outro, né? Normalmente a gente quer que o outro seja, pelo menos ter um pouco das habilidades que a gente tem, né? A gente até fala, não, eu sei que as pessoas são diferentes, né? Cada pessoa tem seu jeito de ser. Mas na prática, Edna, o que acontece na vida real nós não temos tanta habilidade para lidar com essas diferenças, né? De olhar para o outro, de respeitar o outro no seu jeito de ser. E as pessoas que são inteligentes emocionalmente, que desenvolveram essa habilidade, né? Elas têm essa capacidade de respeitar cada um do jeito que é, sem julgamento. Jane, dê algumas dicas para a gente aqui do programa Você é Mais, como desenvolver a inteligência emocional. Essa é a pergunta de ouro, né, Edna? Como desenvolver, né? E olha, Edna, a primeira questão, né? Como desenvolver? Eu preciso estar aberto a isso. A pessoa que quer desenvolver inteligência emocional, ela tem que estar disposta a isso. Eu quero desenvolver inteligência emocional, né? Eu quero por mim mesma promover as mudanças que eu preciso. Isso significa estar disposto a rever algumas ideias que a gente tem sobre a gente, né? Alguns conceitos que a gente tem, algumas sobre a pessoa que eu acho que eu sou. Eu vou ter que rever isso, né? E esse é o principal desafio, sabe, Edna? De olhar para si mesmo e estar disposto a essas mudanças, né? E prestar atenção em si mesmo, né? Esse é um grande desafio, porque o nosso olhar, ele está muito mais voltado para o outro, muito mais voltado para fora. As nossas expectativas sempre estão no externo, né? A gente tem essa dificuldade, e isso é do ser humano também. A gente não precisa se julgar em relação a isso, né? A nossa capacidade de olhar para a gente, ela é limitada, a gente precisa exercitar isso. E como que eu exercito essa autoobservação? Me observando, não existe varinha mágica, né? Prestar atenção mesmo, né? E é um desafio porque cada vez mais nós somos estimulados a olhar para fora, né? É olhar o tempo todo para as demandas externas, é para o celular que nos toma tempo, né? A grande parte do nosso tempo a gente está voltado para fora, para as demandas externas. Então, esse silenciar e olhar para si parece simples, e é simples, mas não é fácil, Edna. E eu considero, nesses 10 anos de trabalho com autodesenvolvimento, que esse é o nosso principal desafio, tá? Olhar pra gente, prestar atenção na gente mesmo, né? Prestar atenção no outro também, sem julgamento, né? Essa é uma habilidade muito poderosa. Se eu quero entender o outro, se eu quero entender você, Edna, eu preciso prestar atenção em você. Ouvir verdadeiramente. Nós temos muita dificuldade em ouvir o outro, né? Quando uma pessoa está falando, eu já estou criando aqui uma resposta para o outro, e muitas vezes isso não me tira a capacidade de conectar verdadeiramente com o outro, né? Então, prestar atenção em si mesma. Eu dou um exercício que é bastante fácil, né, para as pessoas. Ao final do dia, faça uma lista no seu celular mesmo, né, que está ali à mão. Quantos estresses você teve no dia? O que foi que provocou esses estresses em você? O que te fez feliz? Quais foram as coisas que te provocou, que te deixou mais feliz, né? Ao final de uma semana, a gente já começa a ter um retrato da gente, né? Porque na maior parte do tempo a gente não tem essa consciência. O que me estressa? A gente não sabe. O que me faz feliz verdadeiramente, né? A gente não traz isso para a consciência, né? Então faça uma lista ao final do dia. Vai conversar com as pessoas, presta atenção verdadeiramente no outro, né? Outra dica que eu dou, Edna, assim, que eu considero ela extremamente necessária nos dias de hoje: todos nós estamos expostos ao estresse. Entenda que isso faz parte da nossa vida, né? Quando eu falo desenvolver inteligência emocional, não estou dizendo que você, sendo uma pessoa inteligente emocional, você não vai ter problemas. Não é isso, né? O estresse faz parte da nossa vida. O estresse, ele está interligado às mudanças. Entenda que isso faz parte do mundo em que nós estamos vivendo, né?
E para que a gente não seja sequestrado por isso, né, sequestrado o tempo todo, entenda que também existe uma grande parte da realidade que nós não temos controle sobre ela. Né? Então, é ter fé também, né? Entender que no fim as coisas vão dar certo. Acredite em você mesmo, acredite que você tem um grande potencial dentro de você, que nós somos únicos, né? Nós temos um tesouro muito valioso que o outro não tem. Nós temos habilidades que são únicas, né? E qual que é a maneira de que eu fazer com que as pessoas vejam isso? Eu preciso ver, né? E se eu consigo enxergar isso, né? Esse poder que eu tenho dentro de mim, essa pedra preciosa que ela é única, quando eu reconheço isso, né? O mundo lá fora naturalmente vai ver também, né? E a gente começa, a partir disso a gente começa a se transbordar, né? A gente começa a irradiar uma energia muito diferente. As pessoas falam isso para quem desenvolve inteligência emocional. Olha, você tá diferente, né? Por quê? Porque ela gera autoconfiança, ela gera empoderamento, né? E todo mundo quer estar perto de pessoas que têm esse poder pessoal. E o poder pessoal, não tenha dúvida, ele vem de dentro para fora. Eu posso até desenvolver alguns mecanismos de defesa, de criar entusiasmo, de falar com uma voz mais potente, de impactar fora, mas se isso não estiver vindo de dentro, isso não vai se sustentar, né? É como eu costumo dizer que é como bateria isso, né? Isso vence, a gente não consegue manter isso. Agora, quando a energia vem de dentro, quando eu sei o que eu posso oferecer para mim mesma, para o mundo lá fora, eu sei o poder que tem dentro de mim, né? Isso não se esgota nunca, né? Eu irradio isso o tempo todo, mas tudo começa pela autoconsciência, né? De nascer. Não é de fora para dentro, né? Isso é de dentro para fora. Isso é muito poderoso. Eu gostaria, assim, que todo mundo entendesse isso, né? Não é ser como o outro, né? Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu poder, mas qual é o meu poder? Eu preciso identificar isso para que eu consiga potencializar, né? Então, se eu puder deixar algumas dicas para as pessoas, descubra o seu poder pessoal, o que está aí dentro de você, né? Isso começa se observando, precisa olhar, precisa voltar esse olhar para dentro, né? Não existe mágica, não existe outro jeito a não ser prestando atenção na gente mesmo, né? E tenha fé que tudo vai dar certo. Quando você está disposto a isso, né? É um processo, não é da noite para o dia, mas o primeiro passo é a nossa responsabilidade, né? É responsabilidade nossa isso, né? Não dá para a gente terceirizar isso para ninguém, né, Edna? Isso aí, Jane. Se olhe, né? Se olhe para dentro, se apaixone, porque assim você pode olhar o outro. Sim. Olha, Jane, eu adorei essa entrevista. Obrigada por explicar e mostrar que a inteligência emocional é algo de extrema importância em nossas vidas. É fundamental, né, Edna? Inclusive para a gente ser muito mais feliz, para a gente ser muito mais completo, né? A inteligência emocional, ela é a mola propulsora, né? A felicidade está aí, né? Para eu ser feliz, não adianta eu ficar buscando lá fora, tá dentro de mim, né? Tá dentro de cada um de nós, né? E às vezes a gente fica terceirizando isso, ou, não, vou ser feliz quando eu formar, quando eu casar, quando eu tiver filhos. Não, é hoje, né? A inteligência emocional tem esse poder de trazer a gente para o aqui e agora, né? O que eu posso fazer hoje, né? E isso é felicidade, a gente, tá na nossa responsabilidade, não podemos terceirizar isso. E olha, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você, tá? E estou à disposição sempre que eu puder contribuir, é sempre um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigada, Jane. Gente, foi um prazer passar esse tempo com vocês. Na próxima semana, traremos mais novidades. Um grande abraço.